Bom, eu fico muito feliz também de saber que o tema do Congresso é o combate à fome, que é um tema fundamental agora numa retomada de governo, numa retomada de pesquisa. E eu vejo até que uma das teses que vão ser discutidas durante o Congresso é a tese de redirecionar a pesquisa e extensão para a área de combate à fome, que é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. Próximo. Eu queria falar para vocês que nós estamos batalhando com dois problemas básicos na área de pesquisa. Duas ideias que estão arraigadas na cabeça das pessoas, que é muito difícil de retirar. A primeira é o que a gente chama de darwinismo social. Já vou explicar isso daí. E a segunda é essa ideia da naturalização da fome. Tudo isso tem uma origem lá atrás, no século XVI, XVII, com pensadores e gente que faz a interpretação desses pensadores hoje de uma forma absolutamente equivocada. A origem do liberalismo está lá atrás. E essa origem do liberalismo leva muita gente a ter atitudes, e governos a ter atitudes individualistas, de precarização da condição humana das pessoas. E isso chegou no Brasil de uma forma muito antecipada. Lá atrás, nós temos 200 anos de história e está na base da cultura e da política brasileira. E nós precisamos mudar isso daí. Próximo. Se a gente pegar lá atrás, nós vamos ver que em 1822 foi feita a independência do Brasil, mas em 1824 foi feita a primeira Constituição do Brasil. Nós vamos completar 200 anos da primeira Constituição. E dentro da primeira Constituição, num ambiente escravista e discriminador, se colocava diferenças entre as pessoas, mostrando, por exemplo, que o negro era um cidadão de segunda classe. E o negro tinha uma função produtiva, como se fosse um animal. Tem uma frase que a gente tira ali dos arrazoados da Constituição, que foi uma Constituição feita pelos latifundiários, pelos proprietários de terra, de que o negro era necessário para a produção ou todos nós seremos condenados à fome. Imaginem uma coisa dessas. O negro precisava trabalhar para que houvesse comida no prato da elite que governava o país. Nós tentamos acabar com a escravidão durante praticamente 200 anos. Algumas leis foram colocadas e leis que absolutamente não pegaram, como, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, mas se continuou traficando e se continuou acumulando capital. A origem do capital dos latifúndios do Brasil está voltada para essa época. Em 1850, como vocês sabem, se promulga a Lei de Terras, que já colocava uma barreira para uma futura libertação dos escravos, no sentido de ter um acesso à terra. E isso foi proibido. A partir de 1889, quando se faz a libertação total dos escravos, essa força de trabalho não tinha para onde ir, não tinha para onde ocupar. E isso vem até o século XXI. Eu coloquei aí duas frases que estão na base do pensamento liberal do século XXI. Então, nós temos aí uma frase do Instituto Millennium, que é vamos dizer, o Instituto Pensador dos Liberais, uma frase do Luiz Felipe Dávila, que hoje é deputado federal, dizendo que o sonho dele é um país de empreendedores. A ideia é que os mercados vão surgir a partir desse trabalho dos empreendedores. E outra aqui do Instituto Liberal, que é mais cruel ainda, que diz o seguinte: as boas desigualdades são promotoras do desenvolvimento e do progresso social. A intromissão dos governos gera desigualdades ruins. É um negócio assim que eu preciso começar a entender. Então, vejam que
a coisa chega até o século XXI. Próximo. Né? Bom, nós tivemos vários eventos que provocaram fomes coletivas no Brasil. O primeiro evento é essa seca que acontece em 1877, 79, no Nordeste. Essa seca foi determinante para o que aconteceu depois na região Nordeste. Por exemplo, a urbanização do Ceará tem muito a ver com essa seca, onde se criou verdadeiros campos de concentração para segurar aquela mão de obra que saía do sertão e ia até as cidades. A elite não queria que Fortaleza fosse invadido pelas pessoas maltrapilhas e que estavam sofrendo com a seca. Né? Aliás, o urbanismo de Fortaleza está todo baseado nessa questão, nessa situação que aconteceu nesse período. Né? Nessa seca, morreram 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas, num Brasil que tinha aproximadamente 28 milhões de pessoas. Imaginem que isso daí foi escamoteado pela história. Né? Próximo. Tem um livro muito interessante que chama A Fome, do Rodolfo Teófilo, que é a primeira obra no Brasil que fala sobre a fome, antes mesmo do Josué de Castro. E o Rodolfo Teófilo, que era um farmacêutico em Fortaleza, que gostava de escrever, né, descreve a situação de flagelo dessas pessoas que viviam nessa região. Na verdade, é o primeiro romance desse ciclo das secas, que ilustra muito bem a situação de fome. Próximo, por favor. O tema foi resgatado pelo Josué de Castro, que é um cientista para o qual temos que olhar como exemplo. O Josué de Castro combatia essa naturalização da fome, dizendo que a fome não é um fenômeno natural. Não é natural que determinadas pessoas morram. A gente tem que combater isso daí. E ele também combatia a ideia malthusiana, que está lá atrás, que eu mostrei para vocês, de que o controle da natalidade, controlar os pobres, era a única forma de controlar a fome, porque não haveria comida suficiente para alimentar todo mundo. O Josué de Castro, como vocês sabem, teve que se exilar, foi deputado, cientista, foi uma pessoa muito importante que criou vários equipamentos, serviços de alimentação no Rio de Janeiro, o programa de alimentação escolar surgiu sob inspiração do Josué de Castro, né? E o Josué de Castro depois teve que se exilar com o golpe de 64 e acabou morrendo na França. Ele morre em 1973 e, aliás, a ditadura não permitiu que ele voltasse ao Brasil e, anos depois, o corpo dele é trazido ao Brasil. É curioso que ele morre em 1973, o ano de fundação da Embrapa. Né? Não sei se tem alguma conjuração celestial onde Josué de Castro talvez tenha o encargo de passar o bastão para a Embrapa para continuar a obra dele. Né? Vamos em frente. Temos aí um mapa da fome de 1946, que foi feito pelo Josué de Castro. Né? O mapa da fome é muito interessante, porque se a gente comparar com outros mapas da fome, o mapa da fome do IPEA, de 1993, e o mapa da fome, que foi montado agora pela rede Pensan, a partir dos dados de insegurança alimentar, nós vamos perceber que ele tem a mesma configuração. Praticamente, nós não mudamos nada em 80, 90 anos. Né? Áreas onde há fome crônica, áreas onde você tem algum tipo de desnutrição. Isso não é privilégio do Nordeste ou de outras áreas pobres. Mesmo as capitais do Sudeste ou do Sul padecem de problemas de fome e de desnutrição. Vou em frente. Estou indo rapidinho aqui. Bom, aí tem algumas políticas que foram desenvolvidas pelo Josué de Castro que continuam presentes até hoje. Os restaurantes populares, a ideia da alimentação escolar, centrais de abastecimento, mais para frente, Cobal, etc., surgem nesta época com as ideias do Josué de Castro. Em frente, por favor.
Aí nós tivemos a modernização, que a gente chama de modernização conservadora nos anos 60, 80, onde o Estado entra com um peso muito importante para promover algum tipo de modernização, a Revolução Verde e outras tecnologias, de forma a aumentar a oferta de alimentos, porque o diagnóstico era de que faltava alimento no Brasil, e melhorar também a situação de abastecimento, através da criação das SEASAs, através da criação da CONAB e outras políticas, né? Com esse aparato todo, se esperava que poderia se resolver o problema da fome, mas não foi verdade. Vamos em frente, né? A fome continuava, e nos anos 80 e depois começo dos anos 90, com a hiperinflação principalmente, a fome se agrava no país, né? Em 1993, quando é feito o mapa da fome do IPEA, nós tínhamos 32 milhões de pessoas passando fome. Hoje nós temos 33 milhões. Tudo bem, uma população maior, mas parece que nós não evoluímos. Aliás, evoluímos e depois voltamos para trás com uma velocidade impressionante. Vamos, mais um. Aí surgem vários movimentos sociais, e esses movimentos sociais empurram o governo para uma mudança, empurram o governo para que tome uma atitude e passe a combater a fome. O objetivo do presidente Lula, no seu primeiro mandato, foi erradicar a fome no Brasil. Mais do que diminuir a fome, que era um objetivo do milênio, seria o de erradicar, zero de fome. E essa é a ideia do Instituto Fome Zero, que volta a discutir o tema no momento em que a gente está com uma situação mais grave. Mas a ideia neomalthusiana continua presente. Ainda há a ideia, principalmente na cabeça do agro, né, de que falta alimento no Brasil, falta alimento no mundo, temos que expandir, temos que desmatar a Amazônia, temos que entrar em todos os biomas para poder ocupar e produzir mais. Essa é uma função do Brasil, segundo essas ideias, né? E se as pessoas estão passando fome, é porque a tal da naturalização da fome. É natural que alguns passem fome. Os incapazes, né, aqueles que não são produtivos, merecem passar fome. Essa é a ideia que está por trás. Vamos em frente, né? Mudou bastante a agricultura brasileira, né? Então, se antes a gente tinha uma concentração em poucas culturas, né, cana, milho, algodão, né? Então, eu coloco aí anos 40, anos 50. Hoje, nós também temos uma concentração. Entrou a soja, né, que ocupa 35%, 40% da área agricultável no Brasil, né? E a concentração na cana e milho. Continuamos com as monoculturas, continuamos produzindo, usando boa parte da nossa área para produzir produtos de exportação, na verdade. Vamos em frente, né? Bom, 2 minutos, estou terminando, né? Então, como que mudou essa produção, né? Ela vem mudando cada vez mais em torno dessas culturas de exportação. Quando, na verdade, todas as estatísticas mostram que, do ponto de vista do consumo, só 2 culturas têm uma participação maior para o mercado externo do que para o mercado interno, que é a soja, evidentemente, e a laranja, que vai para o suco de laranja. As outras culturas todas são processadas e o consumo de frango, ou de carne, ou de outros gêneros importantes, o grosso se dá no mercado doméstico. Vamos em frente, né? Estou terminando. Então, nós temos essa situação hoje em dia. Esse gráfico, muita gente já viu, é o gráfico da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, né, que mostra, na linha verde aqui, como nós chegamos num nível bastante elevado de segurança alimentar, né? Zeramos a insegurança, que são as linhas de baixo, e agora nós caímos para 44,8%, ou seja, 44,8% da população está em segurança alimentar. O resto não está.
Então, 55,2% não estão em segurança alimentar nos seus diversos níveis. E é isso que nós temos que combater. Então, o último, eu acho, né? Não, ainda tem mais. Pode ir. Pode ir? Volta naquele lá. Né? Isso. Aqui tem uma compilação dos dados do orçamento público voltado para programas de segurança alimentar nos últimos anos. Então, isso daí vem de 2008 e vai até 2022, quando a gente conseguiu obter algum tipo de estatística. Esse dado foi compilado pelo Conceia. Então, se observa que o orçamento de segurança alimentar dá aquele salto, chegando ao pico, principalmente com gastos para compra de alimentos pelo PAA ou PNAE em 2012, e depois cai lá embaixo. Esse é o dado que nós gastamos do orçamento público em ações na área de segurança alimentar. Né? Menos de 5% do que foi em 2012. Esse é o ponto que nós chegamos da destruição que nós vivemos nos últimos 7 anos. Então, o último, por favor. Então, pensando em todas essas questões, o que eu proponho aqui para vocês discutirem no Congresso é uma agenda de pesquisa. Uma agenda de pesquisa que combata esses dois males, a naturalização da fome, né, e essa ideia do darwinismo social, a ideia de que o mundo evolui e, socialmente, algumas pessoas ficam para trás. Né? E isso é natural. Então, o que nós temos que fazer é romper com esse negacionismo e esse darwinismo social. A gente exige um combate à fome direto, com medidas diretas que garantam o acesso econômico e físico. Não se trata de produzir mais. Produzir mais é importante. Muitos de vocês têm essa função de garantir que a produção flua, né? Que a produção exista e flua. Mas garantir o acesso das pessoas a esse alimento talvez seja mais importante nesse momento de urgência que nós estamos vivendo. Né? Vamos discutir também essa questão dos circuitos curtos e circuitos longos de produção. Né? Não se trata de produzir de qualquer jeito. Aí entra o tema da agroecologia, por exemplo, tão presente aqui nesse Congresso. Né? Vamos rediscutir não a produção em si, né, mas o sistema de produção, que nos permita baratear o alimento e dar acesso às pessoas. Né? Uma modernização adequada para a agricultura familiar, adequada à cultura, ao tipo, à região da agricultura familiar. E novos espaços onde a gente possa combater as outras forças que vêm do outro lado, né? As forças presentes dos oligopólios, dos monopólios, das pessoas que dominam o mercado. Né? E, finalmente, trabalhar a qualidade dos alimentos. A gente precisa mudar a dieta do brasileiro, que empobreceu, está cada vez mais monótona e cada vez mais baseada em produtos ultraprocessados e produtos que não são alimento, na verdade, né? São formulações. Então, vamos voltar à pesquisa básica para conseguir produzir mais. É isso que eu tinha para falar. Obrigado.